Isso é muito importante porque a gente relaciona muito a questão da ludopatia com perdas vultuosas de dinheiro. Mas, geralmente, quando a pessoa se encontra extremamente endividada, ela teve vários sinais anteriores que ela já poderia estar com um alerta. O superendividamento geralmente é o que motiva a busca por ajuda, mas já é algo que está muito presente e avançado na vida da pessoa. Então, por exemplo, é muito comum pessoas com essa relação desequilibrada com o jogo, que fique muito ansiosa quando não joga, já acorda pensando, vou ver aqui, vou abrir o site para ver os jogos de hoje, deixa eu já fazer a múltipla do dia, ainda deitado na cama, por exemplo. A gente relaciona muito o teu momento de acordar com a primeira aposta que você faz. O quanto antes é esse intervalo de tempo, mais problemático é a tua relação com o jogo. Então, se a pessoa, eu acordo e já abro o site, quero ver o que aconteceu nas apostas de ontem. Porque não precisa de tanta pressa. Por que tanta pressa? Porque a pessoa já tem o jogo como uma prioridade muito grande na vida. Fala galera, estamos chegando com mais um episódio do Boteco do Clubão. Hoje é um episódio um pouquinho diferente, né? Em vez da gente falar de estratégia, de trading, de apostas, a gente trouxe o Rafael, que é para falar de jogo responsável, de ludopatia, de coisas que são super importantes, mas que às vezes acabam ficando aí no segundo plano. Para esse papo eu tô aqui com o Jonas, que vocês já conhecem, né? Fala Jonas, como é que tá? Fala aí, Stefano. Fala aí, Rafael. Bem-vindo aqui ao Boteco do Clubão. Eu acho que esse episódio aqui vai ser muito importante, ainda mais com o boom das apostas que a gente está tendo aqui no Brasil nesses últimos anos. Esse problema, né, do jogo responsável, da ludopatia, está sempre em pauta aí e tem que ser considerado com toda certeza aí por nós apostadores, até para quem está interessado, está se envolvendo com apostas, porque às vezes a gente não sabe se é viciado ou não, né? Acho que o Rafael vai comentar um pouquinho sobre isso hoje. Acho que vai ser um papo bem interessante, né, Stefano? É isso aí. E também, já aproveitando para dar as boas-vindas para o Rafael, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite, né? Que esse é um assunto muito, muito, muito importante. E você é um especialista no tema, né? Já trata isso há muitos anos em redes sociais, que a gente já acompanha aqui por fora. Se apresenta aí para a galera brevemente e daqui a pouco a gente já manda bala. Mas muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fala, pessoal. Agradecer ao Jonas e ao Stefano por esse convite. Fico muito honrado. Eu trabalho já nessa área de ludopatia, de jogo responsável há 6 anos, então, desde antes dessa regulamentação, quando veio o boom das apostas, né, junto com a pandemia, já entrei nesse mundo, tanto acompanhando o conteúdo de apostas, mas também na área psicológica e atendendo. Lógico que também que a questão da ludopatia já vem desde antes, né, não é algo exclusivo de bet, não é algo exclusivo de apostas esportivas, é de jogos no geral. Então, é um tema que está muito em alta, as apostas são muito faladas, todo mundo tem um fácil acesso e acaba que muitas vezes não tem acesso a informações sobre os riscos, que não é só o risco de perder a aposta, mas os riscos que isso pode envolver na tua vida pessoal. Boa. Vou então soltar a vinheta rapidinho, que vocês já conhecem, e a gente começa a entrar nesse papo mais a fundo. Boa, lembrando, galera, que esse vídeo é um oferecimento da Betfair, que é a maior bolsa esportiva do mundo. Eles sempre apoiam aqui o nosso programa. Tem link na descrição para você criar conta, caso você ainda não tenha. Rafael, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Vamos começar, então, antes da gente entrar nesse papo da ludopatia, das questões que a gente tem que falar de jogo responsável, vamos, então, conhecer um pouquinho mais sobre você, né? Você citou brevemente aí que conheceu as apostas, ou se aprofundou nas apostas ali na época da pandemia e tal. Mas conta um pouquinho mais a fundo como é que foi isso, até porque como você é psicólogo, certo? Como formação. Como você tem a formação, tipo, você primeiro começou a receber casos e depois foi conhecer as apostas, você primeiro começou a apostar e depois foi entender que tem essa questão da ludopatia. Conta um pouquinho, que é um pouquinho diferente do que o habitual, né? Geralmente a gente já começa falando de como começou a apostar, mas no seu caso tem os dois lados, né? Então como é que foi essa experiência inicial com as apostas? Como que elas chegaram na tua vida? Bom, primeiro eu sou psicólogo formado na Universidade Federal da Paraíba. Durante a graduação, meu final de graduação foi a época da pandemia. Durante a graduação, eu sempre tive uma ênfase muito grande em dependência química, em populações vulneráveis, em dependências comportamentais. Então, eu já estudava muito isso
por conta própria, por interesse próprio na faculdade. E aí, na pandemia, acho que todo mundo percebeu, teve um grande boom das apostas esportivas, não só no Brasil, mas no mundo teve um crescimento muito grande, e acabou que isso chegou em muito contato. Antes, eu já tinha contato com as apostas, na época que só tinha a Sporting Bet, por exemplo, na época que chegou a Sporting Bet, Bet365, então eu já tinha contato, mas aquele contato não se falava muito, não tinha muito essa naturalidade. A partir de 2018, começou a crescer muito o mercado, então começou a entrar no dia a dia das pessoas. Eu estava na fase final da universidade, conciliando a universidade, né? Comecei a trabalhar num broker, porque fiquei afetado financeiramente, então a gente precisou adaptar algumas coisas, comecei a fazer a faculdade junto com um broker. Dentro do broker, que tinham vários operadores manuais, a gente já via que em alguns certos momentos, algumas pessoas ficavam muito mais afetadas do que outras. Numa fase ruim, numa virada, por exemplo, um mês que estava muito bom, na última semana ficou muito ruim, e as pessoas acabavam ficando muito afetadas. Eu tinha uma posição de gerente nesse broker, então eu tinha um contato direto com esses operadores, e fui percebendo no relato deles que alguma coisa ali não estava normal. Não era um sentimento só de frustração, de desânimo, era um sentimento de sintomas depressivos, ansiogênicos, insônia, muito medo do futuro. E aí começou de certas pessoas desse broker, por exemplo, começarem a ficar endividadas. Teve pessoas que perderam carro nessas épocas ruins, e a gente já foi vendo, pô, isso aqui tem uma conotação um pouco diferente do que simplesmente uma pessoa que está tomando alguns heads, que está perdendo algum dinheiro com as apostas. A pessoa perdeu o carro, a pessoa acaba pegando empréstimo. Então, eu já com essa experiência da questão da dependência química, vendo essas pessoas, falei, vou começar a estudar mais sobre essa questão da dependência em jogos, que na minha... quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu sou de 94, então é logo no momento que teve o boom dos caça-níqueis no Brasil. Todo barzinho tinha um caça-níquel, uma maquininha. Então, eu já convivi com muitas histórias de fulano perdeu tudo no jogo, fulano perdeu apartamentos e casas no jogo. E aí eu fui linkando, entendendo o que é esse perder tudo no jogo, porque leva alguém a perder tudo no jogo. Lógico, quando eu falo jogo aqui, eu falo de jogo de azar, falo de apostas, falo de loteria, jogos numa modalidade generalizada. E aí eu fui pegando esses documentos dos anos 90, com o boom dos cassinos, junto com esse novo material do boom das apostas online, que aí já mudou muito a relação, né, no cassino físico, na maquininha, geralmente eram pessoas idosas, e no online são pessoas jovens, a facilidade. E aí fui vendo a similaridade nos estudos da dependência comportamental dos jogos e a dependência química. E aí eu fui vendo que essas pessoas eu estava conseguindo ajudar, que eu já tinha essa experiência na dependência química e conseguia adaptar a forma de manejo. E quando eu formei, eu já estava recebendo muitos relatos de pessoas que perderam tudo. Então eu pensei, eu acho que esse é o momento de dar um suporte a isso. Então eu comecei no consultório mesmo em 2021, antes da regulamentação, antes de ficar tudo isso bem posicionado, antes de se falar sobre jogo responsável no Brasil, né? O jogo responsável é um termo que é usado mundialmente, mas só veio aqui no Brasil a partir de 2023, quando começou a se falar de regulamentação. Então, combinei esse meu interesse de por que as pessoas se viciam, o que leva alguém a manter um comportamento que é capaz de destruir a tua vida, acabar com tuas finanças, te afastar da família, te afastar do emprego, e mesmo assim você não consegue dizer não. Eu já tinha essa curiosidade muito grande em relação ao uso de drogas, por que as pessoas chegam em níveis tão extremos e não conseguem simplesmente falar não. E aí, nas apostas, no jogo, era a mesma coisa, e eu acho que isso aqui está sendo muito pouco falado, estão me procurando muito. Eu, além de ter uma capacidade de conseguir ajudar tecnicamente essas pessoas, também existe um vácuo no mercado
onde ninguém está falando sobre isso. Então, todos esses potenciais pacientes estão completamente soltos por aí. Então, eu juntei o útil ao agradável, que estava acabando de sair da universidade, já foquei os meus atendimentos nisso, nessa questão, porque eu já tenho experiência na dependência química e tenho experiência como apostador. Então, eu pensei, é um jeito de eu entender um pouco a frustração, o peso de um red, a euforia de um green, ao mesmo tempo de conseguir saber o limiar de onde isso é equilíbrio e onde isso já é patológico. Então, esse foi um pouco da minha trajetória para chegar aqui como um psicólogo especializado em jogo responsável e ludopatia. Pô, show de bola, hein? E Rafael, você mencionou, né, a questão de similaridades aí entre a dependência química, e geralmente aí droga ou bebida alcoólica, cigarro, com a questão das apostas esportivas, jogos de azar, né, cassino, enfim. Tem assim, muita relação, por exemplo, se eu sou um dependente químico, qual a chance de eu ser um dependente de jogo, por exemplo? É 100%, é 50%, às vezes não tem relação nenhuma. Como que é essa relação? Só para entender um pouquinho em relação às duas formas de dependência. Em termos de patologia, o que muda é só o objeto. Então, a gente está falando da mesma coisa. Então, são sintomas de fissura, causa abstinência, perda do controle inibitório, perda do controle de segurar um impulso. Quando a gente vê, existem estudos de neuroimagem, da ativação cerebral, de um dependente em jogo e um dependente em cocaína. E ambos têm a mesma ativação cerebral. E aí é importante falar, não estou falando que o jogo causa o mesmo estímulo que a cocaína. A gente está falando que quando isso se torna uma patologia, da mesma forma que nem todo mundo que usa uma cocaína, por exemplo, se torna um dependente químico que não consegue dizer não, mesma coisa no jogo. Então, quando se torna patológico, a gente está falando da mesma coisa. Então, uma pessoa com dependência ou ex-dependência química, já é recomendado que não jogue, que não se envolva com o jogo e vice-versa. Alguém que já teve problemas com o jogo, não é indicado que se envolva com drogas lícitas ou ilícitas, não é uma questão de moralismo, é uma questão de uma predisposição dessa pessoa desenvolver esse transtorno, porque ela já tem esse histórico, ela já tem essa predisposição. Não só essa semelhança, mas também se seu pai foi uma pessoa com dependência química, o ideal é que você não mexa com o jogo também, porque existe uma carga genética. Então, em relação à patologia, tanto que nos manuais de diagnósticos, a única diferença é que um é dependência em uso de substâncias e o outro é dependência comportamental. Então, assim, a gente tem uma pequena diferença que, como um envolve o uso de substâncias, a abstinência é um pouco diferente. Então, a pessoa pode sentir náuseas, tremores, a pessoa pode ficar com muita febre, porque é um processo de limpeza do organismo. Mas a abstinência em relação à ansiedade, pensamentos suicidas, depressão ou fissura, muita vontade, essa é idêntico entre o dependente em jogo e o dependente químico. Cara, isso é muito importante, que eu já vi vários amigos meus comentando coisas desse sentido, né? De, pô, sei lá, eu tenho uma tendência, tem na família, sei lá, tendência à droga e tal, e então eu prefiro nem me arriscar a jogar, que eu acho que é até o comportamento correto, indicado que você acabou de citar. E até pra gente entrar numa forma um pouco mais técnica, e aí eu já faço um convite também para quem tá assistindo, vir numa boa, prestando atenção nos detalhes, né? Porque eu acho que mais pra frente a gente vai poder falar sobre isso, mas tem muita gente que talvez já tenha sinais de que o jogo não tá fazendo bem e talvez às vezes se recuse, né? Mas vamos começar do princípio e por partes para que a pessoa também possa ir entendendo isso mais com calma. Vamos definir assim, o que é a ludopatia? Que, de forma popular, mas talvez você até corrija a gente, mas a gente entende como vício em jogo, né? O que é a ludopatia? Como é que funciona? Quais são os sinais ou sintomas que a pessoa precisa ficar... Vamos tentar definir isso para que as pessoas possam entender um pouco melhor. Porque às vezes a galera acha que... Acredito eu, pelo menos, né? Que ludopatia é só aquele cara que, sei lá, vende o carro para apostar. E às vezes não, né? Pequenos sinais já podem classificar a pessoa, imagino eu, como ludopata, né? Conta um pouquinho pra gente a parte técnica, né? O que é a definição, para que a gente possa depois ir avançando também nos sintomas e nos tratamentos. Isso é muito importante porque a gente relaciona muito a questão da ludopatia com perdas vultuosas de dinheiro.
Mas, geralmente, quando a pessoa se encontra extremamente endividada, ela teve vários sinais anteriores que ela já poderia estar com um alerta. O superendividamento geralmente é o que motiva a busca por ajuda, mas já é algo que está muito presente e avançado na vida da pessoa. Então, por exemplo, é muito comum pessoas com essa relação desequilibrada com o jogo, que fique muito ansiosa quando não joga, já acorda pensando, vou ver aqui, vou abrir o site para ver os jogos de hoje, deixa eu já fazer a múltipla do dia, ainda deitado na cama, por exemplo. A gente relaciona muito o teu momento de acordar com a primeira aposta que você faz. O quanto antes é esse intervalo de tempo, mais problemático é a tua relação com o jogo. Então, se a pessoa, eu acordo e já abro o site, quero ver o que aconteceu nas apostas de ontem. Porque não precisa de tanta pressa. Por que tanta pressa? Porque a pessoa já tem o jogo como uma prioridade muito grande na vida. A gente recebe muita gente, por exemplo, que sabe exatamente o dia e a hora que cai o bônus em casa X. Então, ele põe um alarme para o momento que cai o bônus, eu já quero pegar e já quero jogar. Então, isso já é um comportamento de risco, porque você vê que o jogo está dominando a agenda daquela pessoa. Uma irritabilidade quando não está jogando, uma agressividade quando precisa parar de jogar, ou quando perde um dinheiro. Uma coisa que é muito comum é o pensamento de perseguir as perdas, que as pessoas nas apostas esportivas falam muito, né? Se você perdeu, não tente fazer um martingale, não tente dobrar, não tente apostar em qualquer coisa, hedge é normal, não tente recuperar essas perdas. E esse é um padrão comportamental muito comum em pessoas com problemas com o jogo. Não aceitar essas perdas e a ausência do controle do impulso. Então, vem a vontade, antes da pessoa conseguir raciocinar sobre essa vontade, ela já está jogando. Então, existem 9 critérios no DSM, que é o Manual de Diagnósticos, e se a pessoa apresentar 4 desses critérios, ela já tem um critério diagnóstico para fazer um diagnóstico de ludopatia, que é principalmente essa ausência de controle, mentir para as pessoas próximas sobre sua relação com o jogo, falar que já parou ou que joga de vez em quando, mas não ter dívidas do jogo é um padrão muito claro, não necessariamente de ludopatia, mas de problemas com o jogo, porque a gente tem a ideia de que se você está endividado com o jogo, se você está jogando com um dinheiro que você não tem, isso já é uma relação problemática, porque nenhum tipo de relação saudável e equilibrada, você vai se endividar para manter esse comportamento. Não é nem sobre ser lucrativo ou não, mas se você não tem dinheiro, você não vai apostar. Você não pode apostar com dinheiro que você não tem, porque o risco de perder e você ficar muito pior. Então, quando a pessoa se põe nesse risco e não consegue avaliar o risco que ela está se colocando, o mais importante para mim é apostar. Até um pensamento, vou pegar esses 10 mil de empréstimo aqui, porque aí eu vou fazer 15 e já pago e fico com 5. Isso é um pensamento que não avalia o risco. E se eu perder os 10? Aí eu estou com menos 10 em vez de mais 5. E uma pessoa com um comportamento equilibrado, ela consegue fazer essa análise de risco. E a ponto de você, não vou pegar. É pior eu ficar com menos 10, não vale a pena eu ficar com menos 10 para eu talvez ter a chance de ficar mais 5 em relação a dívidas, né? Não a perdas comuns. Então, quando a pessoa não consegue ter essa noção de avaliar esses riscos, é uma relação problemática. Quando ela começa a ter insônia, ter horários de jogo. Eu gosto de jogar 8 horas da noite. Eu gosto de madrugada, porque de madrugada paga mais. Então, quando a pessoa começa a colocar essas rotinas no jogo, e uma coisa que é muito importante, que é quando você começa a não respeitar os limites que você mesmo se impôs. Então, por exemplo, hoje eu vou apostar no máximo R$500. E aí você perde os 500, não, vou mais 100. Então, isso aí já é uma flexibilidade muito perigosa de por que você combinou consigo mesmo, que era 500, e agora você tem que ir mais. E não só do dinheiro, mas do tempo também. Hoje eu não vou apostar, hoje eu vou apostar tanto tempo, hoje eu vou jogar por tanto tempo, mas você, no período que está jogando, não, vou continuar, quero continuar. Então, um fator que a gente leva muito em consideração é o quanto você consegue respeitar
ou o quanto você não respeita os próprios limites que você põe. E a gente começa a perceber uma mudança comportamental entre o equilíbrio e o problema, quanto mais essa pessoa flexibiliza esses limites que ela mesma se impõe. Então, ela começa, era 500, mas hoje foi 600, 700, agora já é 1.000, já é 2.000, e vai sendo progressivo porque ele vai flexibilizando cada vez mais. Então, a gente sempre fala que uma forma de você conhecer a tua relação com o jogo é o quanto você consegue respeitar os limites que você mesmo se impôs, seja de tempo, seja de momento, seja de dinheiro, mas os limites que você, antes de começar a apostar, colocou em si mesmo. Então, quando você não consegue respeitar esses limites, talvez já seja a hora de dar uma parada, dar uma afastada e pensar por que eu me coloco certos limites e por que eu não consigo respeitá-los. Pô, muito, muito bom. E assim, Rafael, uma dúvida de uma pessoa que, assim, eu não tenho vício, né? Eu não sou uma pessoa viciada, não tive nenhum problema assim, de dependência, né? Então eu não sei como que funciona. Mas talvez você recebendo diversos pacientes, né, pessoas que têm essa propensão, geralmente vem dessas pessoas o auxílio, elas que buscam você, ou geralmente vem às vezes de um familiar que percebe o problema e aí entra em contato com um psicólogo. Como que funciona essa questão? A pessoa consegue se autoavaliar? Pô, eu tenho esse problema, eu preciso ir atrás para resolver isso na minha vida. Ou não, eles geralmente se afundam mais e mais, enquanto alguém não pega na mão, não vai para frente. Como que funciona essa relação? A gente recebe as duas demandas, mas geralmente quando é a própria pessoa buscando, é porque ela já não vê alternativa. Então, o que a gente sempre fala, a pessoa chega no fundo do poço para ir buscar uma ajuda. E é o que a gente sempre tenta mudar, trazendo esses sinais de alertas para buscar ajuda antes de chegar, porque aí é muito mais fácil de resolver, ao menos, os problemas estruturais, financeiros que se causam. Então, a pessoa, até pela vergonha, até pela culpa dela estar nessa situação, ela acaba escondendo isso de todo mundo. Ela não quer contar para ninguém, ela tem dificuldade até de verbalizar em voz alta. E aí ela fica nesse comportamento de perseguir as perdas, na ilusão de eu vou recuperar e isso vai ficar como se nada tivesse acontecido e eu não precisar falar para ninguém. Porque muita gente se sente, até pela culpabilização e a falta de informação de como funciona a doença do vício, né? Muitas pessoas ficam se colocando numa posição de burras. Como é que eu fui burro de cair nisso? Nossa, eu fui um idiota. Como é que eu achei que eu ia ganhar dinheiro com isso? Colocando uma responsabilidade no comportamento como se ela tivesse escolha ali naquele momento. Mas quando a dependência se instaura, já não tem escolha, porque é justamente a ausência de controle. Quando a gente recebe a procura de familiares e amigos, geralmente a gente consegue abordar essa pessoa em períodos menos graves do decorrer da doença, mas ao mesmo tempo a gente esbarra muito na negação, porque a procura não foi da própria pessoa, então a gente começa a falar, não, eu não tenho problema não, né? Esse povo aí que não entende nada, eles não entendem nada de aposta, tá tudo bem, é só uma bad run, eu tô só normal, não, vou recuperar. Então, a gente é muito delicado, porque quando vem a ajuda, pedido de ajuda da própria pessoa, tá uma situação muito complexa, às vezes envolvendo agiotas, multas, dívidas, e quando vem através dos familiares, a gente tem que conversar com os familiares e amigos como é que a gente vai manejar a forma de comunicar com essa pessoa para ela não se sentir acudida e mentir e fugir ainda mais, porque existe muito a fase da negação. Isso é muito comum, a pessoa já está endividada, a pessoa já está com um padrão comportamental muito danoso, mas ela ainda se nega. Não é um problema de vício, eu só estou tomando RED, só estou fazendo apostas que estão redando, não é um vício. Então, até ela ter essa concepção, a gente precisa trabalhar muito, manejar muito. Então, quando chega dos familiares, a gente tem uma abordagem que a gente consegue resultados mais rápidos, mas a gente não consegue resultados tão imediatos. Quando a pessoa procura a gente já consegue colocar ela em abstinência, por exemplo. E quando vem pelos familiares, a gente ainda leva semanas a meses para essa pessoa aceitar, colocar certos bloqueios e ficar abstênica. Então,
Só que quando a pessoa é procurada por amigos, a gente consegue, como ela não está com a vida tão destroçada, a gente consegue já adaptar a rotina daquela pessoa para ela se reestruturar muito mais rápido do que aquele que nos procura em pleno desespero. Então, existem essas duas modalidades, mas é muito diferente realmente quando a gente recebe essa demanda vindo dos amigos e familiares ou vindo da própria pessoa. Cara, isso é bem importante. E até pegando esse gancho da pergunta do Jonas e essa questão da negação, existem, talvez, casos que a pessoa vai tratar com você que não seja especificamente de ludopatia, né? Imagino que tem outros temas que também você atenda, e que esporadicamente você perceba ou identifique a ludopatia ou até outro tipo de vício, né? Pode ser vício em bebida, em drogas, pornografia, enfim, outras questões que também acontecem. Como é que é o tratamento dessa negação? Porque, assim, eu acredito que, a não ser no caso que a pessoa se identifique, como você falou, talvez já esteja lá no fundo do poço, num buraco muito maior, endividado, perdendo relacionamento, enfim, por conta disso, mas ela tem essa dificuldade, aí ela já está num nível que eu acho que ela não consegue mais esconder que ela tem essa questão. Mas eu imagino que a maioria das pessoas que chegam para você, que você já identifica pelo menos um indício ali de que tem alguma questão, sejam, como você falou, mais negam, né, ou não aceitam, ou como você falou, eu sei o que eu estou fazendo e tal. Como é que é a abordagem para que você comece a conscientizar, porque acho que acredito que seja mais uma conscientização nesse momento. Primeiro a pessoa precisa aceitar que ela tem aquela condição, para depois poder ser ajudada, né? Não adianta você dar as orientações se ela acredita que isso é uma besteira, né? Como é que é essa abordagem? Ou quando você pega um caso que o tema talvez seja outro, mas você já identifica, como você falou no começo do vídeo, né, uma correlação entre assuntos temáticos nesse sentido, para fazer também que a pessoa consiga entender que aquilo é um problema e que se ela não tratar, talvez ela tenha um problema ainda maior pela frente, né? Como é que é esse trato com a pessoa que está em negação, vamos dizer assim, né? Bom, a gente começa fazendo o que a gente chama de racionalização. Essas pessoas têm vieses cognitivos, que são pensamentos errôneos, que motivam ela a continuar jogando. Tipo, minhas chances estão cada vez mais perto de ganhar. Eu sou muito bom no que eu faço, eu sou lucrativo, eu só não consigo sacar o dinheiro antes de perder. Então, ele tem certos vieses que a gente vai fazer a racionalização para mostrar o quão é irreal esse pensamento. Então, por exemplo, tem muita gente que tem viés de que quanto mais eu perco, mais perto eu estou de uma grande vitória. E aí a gente traz, por que você acha que o jogo vai trazer essa solução de que o problema foi o próprio jogo? A gente traz um pensamento de que o criador do problema é a prática do jogo. Então, nunca vai ser uma solução o jogo. E aí a gente vai racionalizando para mostrando para a pessoa. Basta você olhar na sua história. Por que você, ao invés de tentar prever o futuro ganhando o jogo, você não se baseia no seu passado no jogo, para você ter uma base real e não imaginária do que o jogo pode fazer na sua vida. Então, a gente vai racionalizando e quebrando esses vieses cognitivos, que é o que surge na mente dela para fazer. Eu vou jogar, eu vou apostar, vou tentar recuperar. Então, a gente vai fazendo isso, até essa concepção de avaliar os riscos, de, por exemplo, queria jogar para tentar recuperar. E aí a gente traz, mas e se você perder o dinheiro que você vai apostar para tentar recuperar? Nossa, aí talvez fique pior ainda, eu me sinta muito mais mal. E se você pegar esse dinheiro que você quer apostar para recuperar e já antecipar uma conta que está atrasado? Nossa, talvez eu me sentiria melhor, porque ficaria com uma conta a menos. Olha, então talvez seja melhor direcionar esse dinheiro para as contas do que para tentar recuperar, porque existe a chance de você perder tudo e ficar com a conta e com as perdas. Então, a gente vai trazendo esses aspectos de reflexão para quebrar o fluxo de pensamento errôneo daquela pessoa que é motivada pela dependência. No fundo, aquela pessoa quer apostar. E aí, o corpo vai disparando diversos argumentos para aquela pessoa, convencendo-a a apostar. Então, a gente vai quebrando esses argumentos e depois que a pessoa começa a aceitar que talvez seja melhor não apostar, a gente entra com a psicoeducação. A gente mostra que muito do que ela sente, que ela relaciona com, por exemplo, eu estou depressivo porque eu perdi muito dinheiro. A gente traz, não, mas os sintomas depressivos é um sintoma do vício.
Mesmo que você não tivesse perdido dinheiro, o vício ele traz sintomas depressivos. Então, a gente vai mostrando para ele que muito do que ele sente não é pelos problemas que o jogo trouxe, é pela prática do jogo. Ah, eu fico com insônia porque eu fico pensando nas dívidas. Não, tu fica com insônia porque insônia é um sintoma da dependência de jogo. E aí, enquanto você está com insônia, vem o pensamento das dívidas, justamente para te convencer a jogar. Então, a gente vai fazendo essa desconstrução, porque muita pessoa foca no problema que foi gerado e não no gerador do problema. Então, a pessoa não pensa no jogo como algo a ser evitado, e sim a dívida a ser paga. E aí a gente volta, mas essa dívida foi criada pelo jogo. Então, não tem como você corrigir a dívida sem corrigir o jogo. O mais importante aqui é você eliminar o jogo para depois você eliminar a dívida. Então, a gente vai trazendo essa concepção de fazer com que a pessoa veja o que gera, qual é a raiz desse problema, para ela jogar o foco dela para o que realmente deve ser evitado e entender que o resto tudo decorre do jogo. Por exemplo, se você perdeu o seu emprego, se você se desmotivou, se separou da sua esposa, isso é um problema que decorreu da sua prática desequilibrada do jogo, e não que você joga por conta disso. E aí, quando a gente consegue ir linkando os problemas, mostrando que tudo vai da mesma raiz, a pessoa começa a ter uma concepção, então o jogo é o que eu devo evitar. Eu não tenho que, por exemplo, aprender a sacar antes de perder. Eu tenho que aprender a não depositar. Eu tenho que eu não tenho que saber analisar muito bem, eu tenho que saber não entrar no site de aposta. Então, a gente já coloca o centro da visão dele no problema do jogo. E aí ele vai percebendo e aceitando mais a condição de que o jogo é um problema. Tem uma questão que as pessoas se apegam muito ao seu objeto de dependência. Então, quando a gente fala para um dependente, por exemplo, vamos fazer uma autoexclusão, a pessoa que tem aquela conta da casa favorita, ela fica, nossa, mas parece que eu estou abrindo mão de algo que eu amo. E a gente fala, e o problema é esse. O problema é você não querer abrir mão desse algo. O problema é você amar tanto essa questão. Se você não visse, se você não se sentisse mal em fazer a autoexclusão, você não teria provavelmente nenhum problema. A questão é, se você se sente, nossa, não queria fazer essa autoexclusão, me sinto mal, me sinto como eu estou perdendo alguma coisa muito importante para mim. Uma conta de uma casa de aposta não é para ser algo muito importante para você. Não é para ser a sua prioridade de vida. Não é para você ter um apego sentimental pela tua conta na casa de apostas. Então, a gente começa a colocar a visão dele, sai dos problemas ao redor e foca na raiz. E aí a pessoa começa a aceitar mais a condição e aí ela começa a aceitar as mudanças comportamentais que são precisas. Porque se a gente não convence a pessoa de que o jogo é o problema, a gente não consegue convencê-la a não depositar, por exemplo. Então, a gente tem que fazer primeiro o convencimento dela da questão problemática do jogo na vida dela, para aí convencê-la de que, então, o jogo deve ser evitado. Caramba, e isso talvez num estágio que não está muito avançado ainda, né? Como que é o tratamento? Acho que você até mencionou, né? A questão da abstinência, colocar a pessoa em abstinência. Como que é um tratamento mais avançado ali? O cara que já está no fundo do poço, como que é a conversa com ele, essa questão da abstinência, a reação da pessoa a isso? Conta um pouquinho mais desse tratamento, quando já está mais lá pro finalmente ali, né? O cara já, eu tenho que buscar ajuda, o cara já falou isso, né? Em relação ao jogo online, por exemplo, que é o que a gente mais fala, que é o que está mais em evidência, a gente utiliza estratégias que a gente chama de controle do impulso. Então, a gente limita os valores de transferência Pix da pessoa, colocar a conta dela, ela não pode fazer transferências, ou só para um contato de segurança, que seja a esposa, um marido, um filho, um pai, que essa pessoa vai pagar suas contas, porque você tem 24 horas para o banco mudar os limites. Então, você não vai conseguir apostar quando vier à vontade. Existem certos aplicativos, como um Gamban, por exemplo, que ele bloqueia o acesso às casas de apostas e ele não pode ser desinstalado.
Então a gente joga essa pessoa na abstinência um pouco de uma maneira forçada, a gente elimina as formas dela financiar o jogo. Então é muito importante que a gente consiga também o apoio ou de familiares ou de amigos, porque a gente precisa de alguém para cuidar das contas bancárias, das finanças, alguém para acompanhar. Algo que a gente faz muito, por exemplo, é um acordo entre o marido e a esposa, do marido mostrar toda semana o extrato da conta dele. Então, às vezes, vem a vontade de jogar, porque ela vai vir, não é sobre não sentir a vontade, mas a pessoa pensa, nossa, mas aí eu vou ter que mostrar lá para minha esposa, ela vai ver o extrato, vai ver o depósito, e isso vai voltar contra mim. Então, eu vou segurar o impulso. Então, a primeira coisa que a gente faz é esse corte das maneiras de financiar o jogo, seja o acesso às plataformas, seja na questão financeira da liberdade de transferências. E aí, a partir daí, a pessoa na abstinência, a gente começa a ver quais momentos vem o maior desejo, quais momentos é mais difícil, quais pensamentos vêm acompanhado desse desejo de jogar, como é a rotina dessa pessoa. Existem muitas relações de uma rotina sedentária, sem muito lazer, com isolamento social, que a pessoa passa muito tempo nas redes sociais, passa muito tempo nas telas. Então, a gente começa a resgatar essa pessoa e jogar ela mais para o mundo. Vai fazer uma atividade física, vai fazer uma atividade social, volta a encontrar a tua família, participa dos almoços em família, vai encontrar com os amigos, procura um novo hobby. A gente indica coisas para ir preenchendo esse buraco que o jogo deixa e para também fornecer prazer. Uma coisa que a gente sempre fala, que não adianta você tirar o jogo, porque aí você deixa um buraco. E aí a mente vai atrás de preencher esse buraco. E provavelmente ela vai atrás com o que ela sabia que preencheria, que é o jogo. Então você não adianta tirar o jogo e tentar viver a sua vida normal. Você precisa tirar o jogo e mudar a sua rotina, adicionando coisas que preencham esse espaço que o jogo vai deixar. Porque se você ficar com um excesso de ócio, por exemplo, vai vir um desejo de jogar. E se você não tiver uma estratégia de, eu gosto de jogar bola, então quando vier o ócio e a vontade, eu vou jogar uma bola. Se você não tiver essas ferramentas, vai vir uma fissura muito grande de jogar, a um ponto que pode se tornar insustentável e a pessoa procurar formas de fazer esse jogo. Então, primeiro a gente faz esse controle da abstinência, coloca essa pessoa em abstinência e aí vai mudando a rotina dessa pessoa, adicionando coisas, trazendo novos pensamentos, fazendo ela ter um foco maior no trabalho, nos amigos, nos estudos, em lazer, colocar novos hobbies para preencher esse estímulo dopaminérgico até que o jogo traz, porque para sua mente, por mais que esteja destruindo a tua vida, o estímulo é muito prazeroso para a tua mente, para o seu cérebro. Então, a gente precisa de outros estímulos, porque o teu cérebro vai buscar estímulo. O cérebro de todo mundo busca esse estímulo. Só que o dessa pessoa ela está muito moldada a estímulos muito fortes. Então, ela precisa ter essas ferramentas de buscar esse estímulo em outras coisas, senão vai vir à vontade acompanhado de muita fissura. Cara, muito bom. Essa parte é bem importante mesmo, que acho que ajuda a identificar também algumas questões, né? Que, como você já detalhou muito bem, a mente de quem está com algum tipo de vício, ela funciona um pouco diferente, né, da pessoa que não está. E aí, quando a gente fala nos nossos conteúdos gerais, vídeos com apostadores, a gente sempre fala em 3 pilares, que você deve também ter visto várias vezes, que é a parte estratégica, tem a gestão de banca e entra sempre o controle emocional, que a gente chama popularmente de controle emocional, mas a gente sabe que na prática ninguém controla a emoção, né? A gente tenta entender e se adaptar, mas assim, a emoção ela é muito mais instintiva do que, sei lá, algo que você pode racionalizar, ou eu não quero ficar triste porque eu perdi uma aposta, não quero ficar muito feliz porque eu ganhei uma aposta, enfim, a gente sabe que na prática é um pouco mais difícil. Só que a gente passa muitas dicas do ponto de vista de quem aposta, né, de quem vive o mercado e tal. Como psicólogo, você tem alguma dica para essa parte do controle emocional? Assim, algum tipo de comportamento, alguma coisa que pode ajudar, não só para a pessoa que, sei lá, tem uma dificuldade com controle emocional, mas até pensando em evitar que ela entre na questão da ludopatia, ou seja, sei lá, algum comportamento que você vê nas consultas que você faz com os pacientes, você fala assim, cara, se você tem muita dificuldade, porque a gente já falou aqui, né? Se o cara ficar muito eufórico no green, ou muito
muito triste ou muito desesperado para recuperar o dinheiro quando ele toma um head, não é um comportamento normal, né? O comportamento normal é, beleza, tomei um head aqui, um green aqui, faz parte do jogo, né? Assim que funciona. Tem alguma dica que você daria para o pessoal poder ter um pouco mais, entre aspas, de controle emocional, ter esse gerenciamento das emoções? Então, eu sou formado em terapia cognitivo-comportamental e é uma questão que eu sei que é muito utilizado. Eu odeio esse termo controle emocional porque eu acho que ele desinforma mais do que informa, porque, na verdade, é um controle comportamental baseado na minha emoção. Porque, igual você falou, ninguém escolhe hoje eu quero estar triste, hoje eu quero estar feliz. Porque senão todo mundo ia ser feliz o tempo todo. Então, a pessoa fala, eu não quero ficar triste no head. Isso não vai te fazer não ficar triste no head. O que importa é o comportamento que você tem para aí você ir moldando a resposta emocional. Então, eu costumo sempre falar que a euforia e a depressão de um green ou de um red é a mesma moeda. Você não pode querer abrir mão de uma tristeza num red se você não quer abrir mão de uma euforia no green. Então, certos comportamentos que a gente fala muito é de, por exemplo, se você teve um green, se você ganhou alguma aposta, você não pensar, hoje o dia foi muito bom, então vou comprar uma passagem aérea. Porque tu relaciona que os dias muito bons eu mereço um prêmio. E aí, nos dias muito ruins, talvez eu mereça uma punição. Então, eu mereço ficar triste, eu mereço ficar mal. Então, o que a gente faz é sempre esse distanciamento. Você não pode ter essa carga emocional tão gigantesca dentro de algo que conta com aleatoriedade, que conta com uma falta de controle seu sobre o resultado. Então, o que a gente sempre indica é você ter uma vida separada do jogo, que as apostas não motivem ali naquele dia, de, por exemplo, hoje o dia foi muito bom, vou sair para jantar, hoje o dia foi muito ruim, eu vou comer pão com ovo. Não, teu dia vai ser normal. Se você já ia sair para jantar e o dia foi muito ruim, tu vai sair para jantar do mesmo jeito, porque o orçamento para jantar não vai sair dessa aposta. Então, teu orçamento é o mesmo, vai jantar. Se você não estava planejando sair hoje, o dia foi muito bom, não saia, porque senão vai ficar parecendo que eu estou comemorando um dia muito bom. E se um dia muito bom cabe comemoração, um dia muito ruim cabe sofrimento. Então, os dias nas apostas são dias comuns. Você tem que seguir o fluxo da sua vida normalmente. Isso não quer dizer que, por exemplo, tive um mês muito bom e eu quero comprar uma coisa. A gente fala muito nessa questão, na ligação do dia. Não é sobre, ganhei um dinheiro legal durante um mês, durante 3 meses, e eu quero trocar um móvel de casa, quero fazer uma viagem. Isso está tudo bem. O problema é, acertei aqui uma múltipla, vou levar a família toda para jantar. Você está muito eufórico com isso. E isso vai vir o outro lado da moeda quando você perder essa múltipla por causa de quando você apostar um valor e perder um valor muito alto. Então, o que a gente sempre fala é que o seu dia a dia, o seu cotidiano, o seu lazer não pode ser influenciado por como foi seu dia nas apostas. Eu não vou deixar de jogar bola com os amigos porque o dia foi ruim. Eu não vou deixar de fazer algo porque ia encontrar meus amigos ali, não vou porque, tomei um head, estou mal-humorado. Vá, porque isso é mais importante na tua vida. Você está dando para o jogo, que é aleatório, por mais que tenha a questão de mais EV, de valor, mas ele tem uma aleatoriedade que tu nunca sabe quando vai ser bom ou ruim, e aí você jogar essa aleatoriedade no teu cotidiano é uma receita do desastre, porque você vai ficar esperando algo que depende do acaso para você saber se você vai estar bem ou mal. Então, quando você estiver mal, você não vai conseguir controlar. Então, o melhor para você evitar ficar muito mal é você também não ficando muito bem, você não tendo comportamentos que celebrem esse dia muito bom, você manter a sua rotina normal. A minha vida é independente das apostas. Ainda mais o meu dia é totalmente independente do que acontecer aqui. Pode ter sido o pior dia, pode ter sido o melhor dia. O meu planejamento do dia segue igual. Lógico que se você ganha um dinheiro com as apostas, isso vai mudando certas coisas na sua vida. Mas isso é no longo prazo. Isso vai acontecendo igual quando você tem um salário, ganha um bônus, e isso vem e acontece, você faz uma mudança. Não é no dia.
Não é igual achar R$100 na rua e pensar, vou gastar esses R$100. Porque isso vai criando esse vínculo da emoção com o comportamento. Então, se a emoção é positiva, o comportamento é celebrar. Se a emoção é negativa, o comportamento é chorar, é ficar depressivo. Então, a pessoa não quer ficar triste. Então, ela vai ficar num modo que ela vai ficar tentando evitar essa tristeza e aí pode piorar a situação dela. Então, o ideal é você aceitar. Meu dia é normal, minha programação é normal. Se eu marquei de jantar, eu vou. Se eu não marquei, eu não vou. O dinheiro do jantar não é o dinheiro que está nessa múltipla. O dinheiro do jantar é o dinheiro que está na minha conta bancária. E minha vida, depois que eu desligo o computador, isso aqui é irrelevante. Isso aqui, por mais que isso seja a dimensão que as apostas tenham na sua vida, a partir do momento que eu desligo isso aqui, porque você não iria, por exemplo, mudar seus planos porque o seu dia no trabalho foi horrível, porque o seu dia foi bom. A sua vida é independente do trabalho. Então, nas apostas é a mesma coisa. Isso aqui é uma coisa que não pode afetar o meu cotidiano. Eu faço o que eu faço independente do que foi meu dia. Eu não deixo que as apostas determinem se vou ter um dia bom ou um dia ruim. Então, eu acho que o foco maior é você pensar como é o meu comportamento quando o dia é bom, como é o comportamento quando o dia é ruim e como é que eu posso trazer um equilíbrio onde o meu comportamento seja independente do dia nas apostas. A partir do momento que você faz essa separação, você começa a se afetar menos, tanto no bom quanto no ruim, porque como a gente falou aqui no começo, é uma mesma moeda. Não tem como você querer a euforia, querer aquele êxtase do green e não querer ficar mal quando vier um red que te abale. Então, você tem que abrir mão dos dois. Não tem como você ter um sem ter o outro. Bom, muito bom, Rafael. E, assim, uma outra dúvida que eu acho que é muito pertinente a gente colocar aqui, um questionamento também, é a questão da diferença do jogo de cassino para as apostas esportivas em si, né? A gente vê muito falando que, apostas esportivas é porta de entrada para a casa de aposta lucrar, que tenta fisgar o cara pela aposta esportiva, aí o cara vai pro cassino e é lá que ele vai perder o dinheiro, vai dar os lucros para as casas de apostas, né? Como que é essa relação ali do cara que aposta, se os seus pacientes eles estão mais direcionados para só aposta esportiva, ou se tem realmente esse fluxo que o cara entra por aposta esportiva e vai para o cassino e acaba perdendo muito dinheiro no cassino? Tem alguma relação, alguma diferença, né, do vício de cassino, vício de aposta esportiva, ou é tudo a mesma coisa? O vício é a mesma coisa, mas a prevalência desse vício é diferente. Por exemplo, o cassino, a gente tem uma questão que quanto mais rápido é o resultado, mais prevalência da dependência a gente tem. Então, não só em relação, por exemplo, a cassino e aposta, mas dentro das apostas mesmo, alguém que faz, eu aposto nos últimos 10 minutos, essa pessoa tem um estímulo muito maior do que aquela que faz uma aposta pré, e aí a sua euforia, sua animação é diluída em 90 minutos, por exemplo, no futebol. E a pessoa que aposta nos últimos 10 minutos é aqueles 10 minutos frenético. A gente vê muito essa coisa do frenético, da ansiedade, em pessoas que costumavam apostar em FIFA, por exemplo, porque é algo muito rápido, é algo que sai muitos gols, que muda muito toda hora, é algo que você aposta aqui em 10 minutos acaba, já tem outra partida, em 10 minutos acaba, já tem outra. E isso se assemelha muito mais ao comportamento do cassino, por exemplo. Nos slots, que são os caça-níqueis, né, os seus resultados saem em 10 segundos. Então, você gira 10 segundos, gira 10 segundos, gira 10 segundos. Então, a cada 10 segundos, você tem uma explosão de estímulo dopaminérgico no seu cérebro. Enquanto nas apostas esportivas, você tem o mesmo estímulo diluído em 90 minutos. Então, a gente tem uma diferença na velocidade que o vício se instaura e na prevalência de pessoas que acabam tendo o desenvolvimento do vício. Mas a partir do momento que o vício se instaurou, aí estamos falando da mesma coisa. Então, não existe essa diferença em relação à doença, mas existe sobre o desenvolvimento do comportamento de risco da pessoa. Então, a gente tem, por exemplo, coisas mais tradicionais, como a loteria. A loteria,
tem um grau de vício baixíssimo, embora ainda tenha, eu já atendi pessoas que eram viciadas em Mega Sena, ela tem um grau de vício baixíssimo, porque tu faz o jogo hoje, ele vai rodar daqui 2 dias, e aí você vai ter que esperar. Então, a tua emoção está totalmente diluída, diferente do que acontecia com a raspadinha, por exemplo. Que as pessoas se viciavam muito mais. Tu pega uma raspadinha, raspei, ganhei nada. Pego outra, raspei, não ganhei nada. Ganhei, quero mais. Então, a velocidade de você saber se você ganhou o prêmio ou não, ela é muito importante na questão do desenvolvimento do comportamento de risco. Mas a partir do momento que esse comportamento já existe, a gente fala tudo como sendo a mesma coisa. E, Rafael, uma outra dúvida também em relação às casas de apostas, né? Porque a gente vê agora, tem que campanha publicitária, tem que ter lá, jogue com responsabilidade, mais 18. A gente tem muitos influencers hoje em dia também, levando o pessoal para casa de apostas. A casa de aposta em si, você acha que ela tem uma responsabilidade de pegar e identificar esse usuário e alertar esse usuário que está eventualmente tendo um problema com o jogo, né? Porque a gente sabe que a casa de aposta começou a ganhar ali, começou a fazer estratégia lucrativa, vai lá e limita você. Ou seja, ela tem essa capacidade de identificar um comportamento de vício, comportamento abusivo, comportamento que a pessoa está com um problema. As casas de apostas, elas avisam essas pessoas, quem sabe dar uma parada nesse momento, você está com um comportamento aqui de jogo. Elas chegam a avisar esse usuário que está viciado, que está tendo esses problemas, ou não? Elas simplesmente lavam as mãos, deixam o cara depositar à vontade, só oferece as ferramentas, né, de autoexclusão, ferramentas de limite de depósito, mas se o cara não usar, beleza, tá tranquilo aqui. Como que é essa relação com as casas de apostas, ou você não tem essa informação? Com a regulamentação, passou a ser obrigatório fazer esse acompanhamento, fazer essa intervenção, acompanhar a mudança comportamental, mas a regulamentação trouxe isso de uma maneira muito vaga. Então, por exemplo, na regulamentação traz que cada casa tem que acompanhar o comportamento e fazer intervenções baseadas na sua política de jogo responsável. E aí você fica, então, depende da política de jogo responsável de cada casa. A gente tem casas que a gente trabalha, que eu faço treinamento, que eu faço consultorias, que são casas que têm essa preocupação, que fazem essa intervenção, eles me mostram, eles me perguntam como fazer esse manejo, mas a gente também recebe relatos de pessoas que me mostram um extrato, por exemplo, que era claramente uma pessoa numa situação de compulsão. Por exemplo, já recebi pessoas que perderam 700 mil reais em um dia em depósitos de R$1.000. Então, isso é um padrão muito claro que uma pessoa está no modelo compulsivo, porque a pessoa fez 700 depósitos de R$1.000 ali no mesmo dia, num intervalo de 6 horas. Isso é um padrão muito grave, porque se fosse só uma pessoa muito rica, provavelmente ela já teria depositado um valor muito maior. Vou colocar 50 mil de cara. Colocou 1.000, perdeu, colocou 1.000, perdeu, colocou 1.000, perdeu. Você vê que existe esse padrão e aí não houve nenhuma notificação em relação a isso. Então, a gente tem uma regulamentação que prevê esse acompanhamento e essa intervenção, mas prevê dando, na minha visão, um excesso de liberdade para as casas montarem a sua própria política de jogo responsável. Então, cada casa vai ter a tua definição do que é compulsão, do que é comportamento de risco, do que é uma pessoa impulsiva, como abordar. Cada casa vai fazer isso do seu jeito. E aí a gente acaba criando um cenário que a gente depende da boa vontade do operador. Vários operadores sérios, até por questões de compliance global, ou até vários que já são muito grandes, nem preciso citar, mas essas maiores do mundo, por exemplo, elas já têm estruturas muito mais robustas que elas trouxeram para o Brasil já pronta, que fazem essa detecção. Mas muitas casas não utilizam ou utilizam de uma maneira muito de exceção. Olha aí, a gente detectou 1, mas deixou passar 99. Então, a gente tem uma permissividade muito grande, embora tenha essa previsão na lei, a lei não diz exatamente o que é que deve fazer e quando fazer. Globalmente, a Espanha, em 2025, é o primeiro país no mundo que instituiu uma política nacional de jogo responsável. Então, agora, na Espanha,
os critérios são os mesmos para todos os operadores, as medidas são as mesmas, as intervenções são as mesmas que foram formuladas pelo setor de saúde do governo federal. Então, ali é um novo modelo justamente para quebrar o que você coloca num poder depende da boa vontade e do bom senso do operador. A gente sabe que existem vários operadores que são respeitáveis, que fazem um trabalho honesto, mas a gente, quando coloca o poder de decisão na mão do operador, a gente também convida maus operadores a fazerem parte do ecossistema. Então, hoje a gente tem essa previsão legal de uma forma muito cheia de brechas. Então, várias empresas que eu trabalho fazem essa intervenção, mas várias que eu até já dei consultoria, eu sei que não fazem. Porque eu vi no próprio sistema de como eles fazem as coisas que eles não fazem essa prevenção, não fazem essa intervenção. Então, acaba ficando a gente meio que na boa vontade. Existe a lei, mas a lei não fala o que é e como fazer. Então, cada um faz do seu jeito. Boa. Você puxou um assunto que também eu queria comentar aqui, que é a questão da regulamentação, né? Que era um processo longo, antigo, mas necessário, né? Porque, afinal de contas, as casas de apostas estavam lucrando aqui sem pagar nada de imposto. A gente sabe que nenhum negócio faz isso, mas eu, pessoalmente, ainda fiquei um pouco incomodado, que eu acho que a regulamentação acabou ficando muito mais na parte de tributação do que no resto, que, especialmente na sua área, é muito importante. Exemplo, eu acho que a parte destinada à saúde é baixa, eu acho que deveria ser um percentual muito, mas muito maior. Eu acho que tem pouca campanha, por exemplo, de promover ajuda da ludopatia de forma gratuita e tudo mais. Então, assim, ia te perguntar, não só na questão das apostas em si, das casas que foram permitidas, mas pensando mais na parte da ludopatia, da psicologia, da ajuda do cara que é viciado. Qual que é a sua visão da regulamentação? Você acha que ela foi boa, ruim? E mais do que isso, você sentiu que... Porque eu acho que a regulamentação ela também pode trazer um efeito de, agora é permitido jogar, antes não pode. Você sentiu algum aumento nos casos, especificamente nesse ano? Que você já comentou da pandemia, né? Que houve uma explosão geral no mundo de apostas. Mas você sentiu que desde janeiro aumentou o caso de a procura, ou o caso de ludopatia para você, ou não? Queria essa visão geral, assim, do efeito da regulamentação. Bom, primeiro eu acho que é muito importante a gente tratar a regulamentação como um organismo vivo e em construção. Essa regulamentação não está pronta, ela nunca vai estar pronta. A gente vê o Reino Unido fez alterações em 2022. A Espanha fez essa alteração agora, em 2025. Então, a regulamentação nunca está fechada. Eu concordo com você, foi algo que eu debati muito. Para mim, é um grande absurdo que num setor de jogo online, o setor da saúde receba 1% e o do turismo 28%, porque jogo online não gera turismo. A gente não está falando de cassinos físicos, que ainda assim eu ainda teria um pé atrás, mas aí você vê um sentido, vem pessoas de fora, movimento a economia. Ninguém vai vir para o Brasil para jogar cassino online, porque tem globalmente. Então, não gera turismo nenhum o cassino online. E por que o Ministério do Turismo recebe 28%, sem precisar fazer nenhum investimento em contrapartida, e o Ministério da Saúde, que é o que vai mais ter que gastar para equilibrar o setor com a sociedade, recebe 1%. Então, você vê que teve um acréscimo de receita do Ministério do Turismo e o Ministério da Saúde teve um decréscimo, porque esse 1% não paga tudo que está sendo feito de política pública. Então, a gente vê que a coisa foi construída de uma maneira muito equivocada. Embora seja algo em construção, é algo que isso já fica muito evidente. Eu tenho muito contato com o Ministério da Saúde e muita da falta de comunicação é falta de verba, porque é muito pouco. A gente está falando da saúde receber 0,12% do GGR. É um valor muito baixo. Que a gente Chega a ser até absurdo, né, Rafael? Chega a ser absurdo. A gente vê um padrão do Reino Unido, por exemplo, que o Reino Unido destina 2% do GGR para a saúde, e a gente está recebendo 0,12%. É um valor muito baixo para um setor que já é muito estrangulado financeiramente, que é o setor da saúde pública. E é o setor que vai mais precisar se capacitar para receber a demanda que vai chegar.
Então, a gente vê que houve aí um erro, um equívoco, uma má intenção. É impossível a gente falar o que foi que aconteceu, mas que é errado e que não segue os panoramas internacionais. Então, eu acho que isso vai precisar ter alguma mudança, que seja uma mudança num novo imposto, ou que seja essa mudança na distribuição dos impostos, porque, para mim, beira o absurdo você entregar 36% para o Ministério do Esporte, 28% para o turismo e 1% para a saúde. Não que os outros ministérios não devam receber alguma coisa, mas a saúde é o principal contrapartida da liberação do setor. É o setor que vai mais ser impactado, é o da saúde. Então, embora a regulamentação seja viva, e eu acho difícil eu acho muito difícil a gente falar essa regulamentação é boa ou ruim, sabendo que a gente só tem 10 meses de mercado regulamentado, que a gente ainda está vendo os resultados da regulamentação. Isso é um erro estrutural, que quando saiu, eu já falei, isso está errado. E isso vai dar problema. Então, você vai pegar um Ministério da Saúde que vai ter que pegar verba de outros programas que já não sobra para preencher um buraco da questão do jogo. Então, você não só não vai conseguir fazer tudo pela questão do jogo, como tu vai prejudicar outros programas. Então, a gente vê isso. Se não tiver uma movimentação, isso vai trazer um dano estrutural na sociedade, que pode até levar à proibição novamente. Porque o principal fator de se pensar em liberação ou proibição é a questão da dependência. Então, se o governo não consegue ter o manejo de jogar o investimento necessário para diminuir os casos de dependência e tratar os dependentes, vai chegar num nível que a solução vista pelo poder público vai ser a proibição novamente. E isso é algo que joga todo mundo para o ilegal e joga todo mundo para o mercado que a gente viu aí de sem controle de publicidade, de tudo que a gente viu nesses 4 anos. Então, eu acho que tem erros estruturais na regulamentação, mas eu acho que muito mais do que falar essa regulamentação é boa ou é ruim. Regulamentação é boa e necessária, então é um movimento preciso. A partir de agora, a gente vê o que precisa mudar nessa regulamentação. E você acha que vai chegar a esse ponto, né? Você que está mais próximo aí dos estudos, está próximo de pacientes, né? A gente vê que, agora o governo também quer impedir que pessoas que recebam auxílio do governo, do Bolsa Família, possam apostar. Parece que até as casas já vão excluir as contas desses apostadores, né? Saiu na mídia aí, que acho que deu um prazo de 1 mês para isso acontecer. Enfim, você acha que está caminhando para esse problema maior aí de, vai virar um problema de saúde pública mesmo, essa questão do vício do jogo, pessoas que estão perdendo aí a família, estão perdendo casa, carro, às vezes até se suicidando, né? Você acha que realmente vai chegar a esse ponto, ou você acha que vai ter um freio nisso em algum momento? Eu acho que chegou a esse ponto nessa época sem regulamentação. Então, no meu grupo de apoio gratuito, a gente atende 4.000 pessoas. O Instituto de Apoio ao Apostador já fizeram mais de 20.000 atendimentos. Então, já existe esse problema de saúde pública justamente por esse vácuo regulatório, onde o pessoal falava de horário pagante, estimulava martingale, vendia bote que via até temperatura do campo, vento, várias baboseiras que influenciavam as pessoas a apostar de uma forma irresponsável. Então, isso criou um problema. Tem as casas chinesas, tem a questão dos slots, tem a questão dos influenciadores. Eu fiquei rico com isso, olha eu no meu Porsche. Que a regulamentação brecou, isso a gente vê que está muito diferente, embora quem use muito o Instagram ainda tenha um contato ou outro, mas nos últimos 4 anos, antes da regulamentação, era basicamente o modus operandi, o jeito de você divulgar era esse, né? Que o povo até falava, os criativos é ir para Dubai. Vou gravar criativo em Dubai. E a gente vê que isso já mudou um bocado, mas que ainda existe. Mas essa prática desse jeito já criou um problema de saúde pública. A gente já tem muita procura, justamente por esse vácuo regulatório. O que eu acho agora é que essas pessoas estão sendo mais informadas, menos pessoas estão entrando de uma forma ilusória,
no mundo do jogo e estão mais informadas de onde buscar ajuda. Então, a pergunta que o Stefano trouxe, por exemplo, está tendo mais procura, mas não necessariamente porque está tendo mais pessoas jogando, mas está tendo mais informação sobre a dependência, sobre onde buscar ajuda. Então, 2025, sim, a gente recebeu muito mais procura, mas quando a gente pega o histórico, são pessoas que começaram em 2023, 2022, 2021. Então, são pessoas que, na verdade, foram conscientizadas de buscar ajuda com a regulamentação. Então, a gente não tem os números adequados de falar de aumento ou diminuição da prática, mas um aumento da procura, e isso é muito positivo. Massa. Você trouxe um outro elemento do ecossistema que eu acho que é importante a gente falar aqui também, que são os influencers, né? Porque a gente tem assim, de tudo que é influencer. Tem influencer, como você falou, apelativo, que tira foto com carrão e tudo. Tem influencers que são gigantescos, mas de outros nichos. Eu vou lembrar aqui, por exemplo, da Virgínia, que já anunciou Tigrinho. O próprio Neymar já fez propaganda para Steak, enfim. São influencers que não apostam de verdade, só tem ali uma conta fake, mas acabam influenciando milhões de pessoas, né? E até mesmo dentro da nossa bolha, eu vejo que tem algumas expressões que pessoalmente me incomodam muito. Vou dar um exemplo aqui rápido, né? Às vezes acontece alguma aposta que, sei lá, pegou um hype no Twitter ou coisa do tipo, e a galera vem, não, quem não apostou nisso aqui hoje pode parar e tal. Eu detesto isso, porque assim, sei lá, se essa aposta é num overgoes e o cara só tem método para under, ele não vai fazer, porque tá certo de não fazer, não é no método dele, e não significa que ele seja um apostador ruim, significa que ele não trabalha aquele mercado, enfim. E eu acho que isso, de certa forma, influencia muito o cara, principalmente o iniciante, tipo, cara, eu não posso deixar de seguir esse cara então, ele sabe muito, coisa do tipo, enfim. A pergunta que eu quero te fazer você sente nos relatos dos seus pacientes, ou até no que você vê no dia a dia, que o impacto negativo, eu acho que nem precisa ser um especialista na área para saber que existe, né? Você tem pessoas milionárias que não precisam desse dinheiro de apostas e acabam aceitando e fazem divulgação que é muito pior de tigrinho, aviãozinho, enfim, que a gente sabe que tem vídeo aqui no canal explicando como funciona cassino, não dá para você ganhar dinheiro com isso, não tem meta, não tem horário, não tem nada, não dá para você ganhar dinheiro com isso, pelo menos não no longo prazo, né? Qual que é o impacto dos influencers negativos na sua visão, assim? O quanto que isso atrapalha, por exemplo, você, que o cara, sei lá, chega e fala, não, mas eu vejo que se o Neymar tá jogando, dá para ganhar dinheiro, sabe, assim? Tem isso nas consultas? Ou é uma coisa mais inicial mesmo, depois o cara se dissocia totalmente? Como é que é? Cara, tem demais. Primeiro que já tem vários estudos científicos mostrando que no Brasil o que mais influenciam as pessoas são os influencers. E nós somos o país mais influenciável por influências do mundo. Então, aqui no Brasil, isso é um negócio super lucrativo. Sei que no mundo todo tem influenciador, mas aqui é diferente porque é um influencer meio orgânico. Vou te colocar dentro da minha vida. Então, quando a pessoa coloca, eu não estou te apresentando uma casa de apostas qualquer, estou te apresentando a casa de apostas que eu jogo e eu ganhei muito dinheiro nela. Então, você pode também. Tá vendo esse meu carrão? Tá vendo essa minha vida? Isso aqui foi através do jogo. E as pessoas vão se influenciando com isso. A gente combina com a questão de uma inflação muito alta no país, de um custo muito alto, pessoas querendo melhorar de vida muito rápido e excesso de uso de redes sociais, que o brasileiro ama rede social. Isso vem lá do MySpace, do Orkut. Então, assim, o Brasil sempre está nas cabeças dos usuários das redes sociais. Então, essa divulgação é muito danosa e a gente vê muita gente rebatendo a gente de, por exemplo, o imã da roleta. A roleta tem um imã ali, que o croupier vai lá e coloca um imã para cair onde ele quer. E aí você tem que ver como é que é o movimento do croupier. Gente, é aleatório, é auditado, o governo vai lá ver, faz 1000 jogadas para ver como desmonta, monta. O fornecedor da roleta tem que ser um fornecedor autorizado, auditado. É só aleatório. E as pessoas, não, mas o mestre da roleta falou que não é não. E ele ficou rico com isso. Por que eu vou acreditar nesse psicólogo se o 01 da roleta está falando que ficou rico porque ele descobriu a manipulação do imã? Então, a gente fica nessa questão que eu ainda trago o lado da matemática, valor esperado negativo, mas isso tudo cai por terra a partir do momento que a pessoa acredita que é manipulado. Porque a pessoa até... Não, eu sei que é o valor esperado negativo, mas é manipulado. Então, se eu pegar a manipulação, eu vou lucrar junto.
Então, isso vai batendo muito na gente. A gente vai tentando desconstruir muito, a gente vai tentando até mostrar que parte da fortuna dos influenciadores vem das perdas, Isso não dizendo se é moralmente certo ou errado, mas para dizer essa mansão não foi conseguida jogando, foi conseguida com divulgação. E não é um problema, não é ilegal. Mas você não pode achar que a pessoa está dirigindo aquele Porsche porque ele ganhou no jogo. Não é. Ele não ganhou no jogo. Ele ganhou com um trabalho de divulgador. Ele ganhou com propaganda. Não é uma questão moral. É o que é e o que não é. Então, a gente vai trazendo essa concepção de que essa vida que o influenciador te vende, ela é conquistada através da venda do produto e não do uso do produto. Que o uso é só para te incentivar a usar, e isso é o que é lucrativo, é a venda. Então, a gente vai fazendo essa concepção. E aí, quando a gente vê influenciadores muito negativos, que fazem propagandas muito predatórias, e essas pessoas chegam na gente falando, eu sigo fulano, e por isso que eu aposto, e ele ensina assim, a gente vai fazendo uma campanha dele bloquear esses influenciadores, parar de ter contato com pessoas que fazem esse marketing muito predatório, e às vezes nem é um marketing tão predatório, mas é muito associado com a ostentação, e aí mexe no inconsciente da pessoa. Então a pessoa não precisa nem falar de eu comprei esse Porsche com dinheiro de apostas, basta que ela esteja com o Porsche aqui e fazendo uma aposta aqui ao vivo, mostrando o volante do Porsche, que isso inconscientemente vai levar na pessoa, esse Porsche é fruto das apostas. Então, isso é muito danoso, e isso atrapalha muito o nosso trabalho, porque essas pessoas que se auto-intitulam especialistas, eles mesmos, muitas vezes, falam de, por exemplo, vão tentar te enganar, vão tentar falar para você que o jogo é aleatório, mas o jogo é manipulado. Então, ele já coloca o discurso dele contra o nosso, para a pessoa, quando chegar, bem que ele me falou, hein? Bem que ele me falou que eles iam falar que é aleatório. Então, é melhor sair fora disso aqui. Então, realmente, isso atrapalha demais a conscientização e a gente conseguir fazer essa desconstrução desse pensamento errôneo. Cara, isso aí é absurdo, né? Impressionante, né? Como que as casas de apostas, elas colocam nos jogos um monte de ódio ali. Você abre o site, tem super ódio aqui, um monte de promoção, torneio de cassino, apostas grátis, tá sempre indicando pro cara que tem propensão, vai cair nessa armadilha. Tem a armadilha dos influenciadores também, né? Que toda hora vira e mexe, estão falando besteira, falando coisas que não são verdade, fazendo com que um cara entre de cabeça nisso para quebrar a cara. E assim, é muito importante, né, o seu papel nisso, né, Rafael? A conscientização, não só o seu papel, mas o papel, acho que de todo criador de conteúdo sério de apostas, é falar sobre jogo responsável, falar sobre a real do jogo, né, como que funciona, a questão do valor esperado, positivo ou negativo. Se o cara quer realmente ganhar dinheiro, como que ele tem que fazer, qual é o caminho das pedras, que é com trabalho duro, é dia a dia, é estudando, não é do dia para a noite, vai ser um processo, vai ser igual uma faculdade, o cara demora 4, 5 anos para aprender uma profissão, o apostador profissional é a mesma coisa, vai ter todo um processo. Então, assim, é muito importante, né, todo esse nosso bate-papo, toda essa nossa conscientização dessa população que, infelizmente, está de boca para armadilha, né, como eu já mencionei. E como que faz assim para o pessoal te contratar? Estou precisando de ajuda, ou quero entender um pouco mais sobre isso. Quais são os seus canais de atendimento? Se for tem um grupo gratuito, né? Fala um pouquinho para o pessoal aí dos seus canais. Bom, a pessoa pode me procurar no Instagram, que é psi.rfavila, para o atendimento particular, né? Eu não tenho muitas vagas muito constantemente, porque a procura é muito grande, mas pode me procurar lá, que a gente conversa, bota na lista de espera. E tem a APAGE, que é a Associação de Proteção e Apoio ao Jogador, que é a associação que eu e minha mulher a gente criou para fazer o atendimento gratuito a pessoas que não tenham para onde recorrer, não tenham dinheiro para recorrer. É um grupo de apoio que a gente atende ali cerca de 4.000 pessoas hoje, e que é totalmente gratuito, pessoas exclusivamente que querem parar de jogar, pessoas que têm problemas decorrentes do jogo. O foco da APAGE é abstênico,
Então, no consultório, a gente ainda consegue lidar com a redução de danos, tentar achar um equilíbrio, tentar uma mudança comportamental, mas no grupo de apoio, por ser muita gente, por ser pessoas muito vulneráveis, o foco é abstênico. Isso não quer dizer que, pô, eu entrei lá, eu nunca mais posso jogar, mas você tem que querer nunca mais. Não é o que você vai fazer, mas é a sua intenção. Porque não é fácil falar com um dependente que ele nunca mais vai jogar, mas você tem que ter a intenção de parar de jogar, e aí você pode buscar a gente tanto no Instagram, que é Grupo Apage, quanto no grupoapage.org.br e entrar em contato e a gente vai fazer uma triagem, vai fazer uma conversa, o grupo não é aberto, porque para você ver o nível dessas coisas de influenciador e tudo, quando o grupo era aberto, as pessoas entravam para mandar link, para chamar as pessoas no privado, então a gente vê o quanto é predatório algumas partes do setor. Então o grupo é fechado, é sigiloso, a gente entra em contato individualmente com cada um, faz uma triagem, e aí sim a pessoa entra no nosso grupo de apoio e pode ficar pelo tempo que quiser. Temos psicólogos lá todos os dias dando esse apoio, e várias outras pessoas em diferentes níveis de recuperação, tanto 1 ano e meio, 2 anos, 10 meses, um dia, uma semana de abstinência, para compartilhar experiências e estratégias, principalmente, para como conseguir controlar esse impulso, se distrair, estratégias de fonte de renda para pessoas que estão muito vulneráveis financeiramente. Então, a gente tem um membro lá, por exemplo, que faz tortas, bolos e salgados, e ele compartilha as receitas para todo mundo que quiser, e ensina as técnicas de venda. Então, a gente tem ali um apoio para a geração de renda também, para as pessoas conseguirem ter algumas alternativas, e vamos fazendo esse trabalho conjunto ali, todo mundo se apoiando, é como se a gente fosse uma enorme família, todo mundo lutando pelo bem ali de todo mundo, que é ficando longe do jogo. Massa. Inclusive, deixar um comentário aqui geral para quem está assistindo. Vão estar esses links todos aqui na descrição, depois a gente vai pegar com o Rafael. Então, se você quiser entrar no Instagram dele, vai estar aqui para facilitar o contato. Para fechar da minha parte, uma última pergunta, agora um pouco mais descontraída, assim, que eu gosto sempre de fazer, é como é que é o Rafael fora do trabalho, né? Fora das apostas, fora dos atendimentos. O que você gosta de fazer? Você gosta de ver jogo? Você não gosta? Gosta da família? Enfim, como é que é a sua rotina, que, como você bem citou, né? Independente do nosso trabalho, porque você falou daqui da aposta, da ludopatia, mas vale para qualquer pessoa, né? O seu planejamento fora do trabalho tem que ser sempre mantido. Quer sair para jantar? Vai jantar? Como é que é o fora do trabalho para você? O que você gosta de fazer? Cara, eu gosto de sair. Como eu não moro na minha cidade, muitas coisas que eu gostava de fazer ficaram na minha cidade, mas eu saio muito com a minha namorada, gosto de jogar muito board games, gosto de jogar muito videogame, sair, adoro turismo gastronômico, então como comida russa, sérvia, coreana, vietnamita, todos os tipos, gosto muito disso. Moro numa cidade litorânea, então pegar uma praia. Nessa época já não faz meu estilo, porque a cidade está lotada de turista, e aí a única pessoa que gosta de turista é vendedor e outros turistas, né? Então, assim, eu já fico mais esperando esse povo esvaziar a minha cidade para ir curtir as praias. Mas gosto de ir na praia, gosto de correr, gosto de fazer algumas atividades físicas, gosto muito de ver filme, passo muito tempo dentro de casa, mas eu tenho várias coisas de entretenimento aqui em casa, e uma das coisas que eu mais gosto é passar o tempo com o meu cachorro também. Board game, você mencionou board game, tem algum... Você gosta mais daqueles party games ou Eurogames, aqueles que estão mais demorados ali, que demora meia hora para ler o manual, meia hora para explicar para a galera e 2, 3 horas para jogar? Não, eu gosto de todos, mas eu costumo jogar os que são mais rápidos, porque encaixa muito melhor ali na rotina. Às vezes não está com muita paciência, muito tempo. Eu gosto mais dos que são mais complexos, mas se você não tiver ali 4 horas para estar jogando... igual eu, então, igual eu. Exatamente. Não vale nem a pena começar. Aí, às vezes, joga um Scrabble, um jogo de cartas, alguma coisinha ali que é rápido, porque é igual jogar videogame. Se não for para eu sentar e jogar mesmo, se for para eu jogar 1 horinha, eu jogo um FIFA. Não vou jogar um jogo complexo, porque até você entrar no negócio, na hora que tu vê, opa, tá na hora de ir embora. Então, eu acabo não jogando muito esses jogos muito longos, embora seja a minha preferência. Quando eu era mais novo, eu jogava muito mais, porque, enfim, a pessoa é muito mais à toa da vida, né? E você é de Minas, bandeira de Minas atrás aí,
Conta pra galera, Cruzeiro ou Galo? E se for Galo, se o Galo vai ganhar a final da Sul-Americana. E digo mais, também... Ah, é Galo, então. E o Galo vai ganhar a Sul-Americana, então, Rafael? O meu desejo é que sim, mas eu não apostaria nisso. Você contra o Lanús, né? O Lanús passou pra final também, né? E uma outra pergunta, ó, você mora em João Pessoa da Paraíba, né? Você curte uns forrozinhos aí ou não? Curto forró, fiz aula de forró, dançar um forró pé de serra, gosto bastante. Aí sim, vou no forró toda semana aqui também no interior de São Paulo, gosto bastante de forró. Preciso conhecer o forró daí, o pessoal fala que é um pouco mais eletrônico, né? Fala que é um pouco mais diferente do que o pé de serra. Tu tem que vir, então, no São João, porque O tu vai São ver João. todos os forrós. Mais moderno, mais tradicional. Aqui, na Paraíba, em Campina Grande, tem o maior São João do mundo, né? Então, vale a pena conhecer. É uma festa que dura aí 40 dias seguidos. Boa. Maravilha. Bom, já passamos aqui de 1 hora, né? Então, queria agradecer demais você, Rafael, porque acho que mais do que uma conversa muito produtiva, acho que foi uma aula para todo mundo, né? Para a gente também, sobre esse tema. Também, para mim, expressar minha participação, para você que assistiu esse vídeo, de alguma forma se identificou com os comportamentos que o Rafael trouxe aqui, eu acho que é muito importante já começar a refletir sobre o assunto, sabe? Às vezes tem muito essa ideia que a gente falou ao longo do tema, né? De que você perder muito dinheiro para se tratar, pelo amor de Deus, óbvio que não, é o contrário disso. Então, se você perceber alguma coisa de irritação, um dia ruim, ou de euforia demais quando você tem um dia bom, esses pequenos sinais que ele trouxe aqui, mas que depois podem se agravar, já fica o convite. Chama o Rafael aí no Instagram, bate um papo com ele, para evitar justamente que o negócio se agrave. Mas da minha parte, só te agradecer, Rafael, foi muito, muito válida a sua participação. A gente vai aproveitar bastante esse conteúdo depois para poder divulgar e que as pessoas fiquem cada vez mais cientes, como você falou, né? Regulamentação traz esse ponto positivo de se falar mais sobre o assunto, né? Ele está aí, o problema já existe, mas a gente tem que, ao máximo possível, tentar ajudar as pessoas, e acho que esse conteúdo, com certeza, vai influenciar muito positivamente as pessoas que perceberem algum tipo de sinal. E, pelo amor de Deus, hein, galera, sem negação, se perceber o sinal, já age antes que a coisa fique muito pior. Então, muito obrigado primeiro, Jonas, né? Se quer fazer mais alguma consideração pela participação? Não, só agradecer mesmo, acho que foi um bate-papo muito, muito produtivo, bem diferente, né, do que a gente traz geralmente aqui no Boteco do Clubão, que é mais voltado para aposta, estratégia, né, apostadores de sucesso. Acho que é muito importante a gente falar disso também, do jogo responsável. Gostei demais desse bate-papo, de entender um pouco mais como que funciona a questão da ludopatia, os indícios, né, que o Stefano mencionou também, que você falou muito bem aqui, e dar esse alerta para a galera, né, igual o Stefano falou, qualquer indício que você veja que está tendo algum tipo de problema, não deixa para depois, tá? É importante atacar o problema agora, né? Acho que é importante ressaltar que não é vergonha pedir ajuda. Não é vergonhoso. É o caminho certo para tu sair da situação que te envergonha é pedindo ajuda e não tentando resolver tudo sozinho, sem o apoio de ninguém. Perfeito. É isso aí. Eu não sei se você também, Rafael, quer deixar alguma mensagem final de tudo que a gente conversou. Você já começou com uma bem importante, né? Que é a questão de não ter vergonha. Mas, enfim, se quiser uma última palavra aí para resumir essa conversa, foi bem bacana. A gente falou de muita coisa, né? Acho que tudo, a mensagem principal foi passada, mas não sei se você quiser ficar à vontade para as suas últimas considerações. Queria agradecer o espaço. Acho que é muito importante a gente trazer esse debate de jogo responsável, muito mais do que apenas o jogue com responsabilidade, muito mais do que um disclaimer, muito mais do que uma obrigação de compliance, uma obrigação legal. Falar intimamente sobre isso, explorar esse assunto, eu acho que é algo muito importante, que os danos são muito grandes e eles são possíveis de ser revertidos, principalmente quanto antes tu buscar ajuda. Existe ajuda no SUS, eu consigo contribuir para você encontrar onde conseguir essa ajuda gratuitamente. Existe ajuda particular, existem vários grupos de apoio, como a APAGE, Instituto de Apoio ao Apostador, Jogadores Anônimos. Então, hoje no Brasil, a gente está munido de alternativas para prover esse cuidado para as pessoas. Então, as pessoas podem sair desse casulo de tentar resolver tudo de uma vez, de esconder da família, entender que a dependência é uma doença, não é uma questão de escolha, ninguém escolhe estar doente, e quando a gente está doente, o que a gente precisa é buscar um profissional capacitado para o tratamento. A gente faz isso com qualquer outra doença, e com a dependência não é diferente. Então,
Se você sente esses efeitos ruins do jogo na sua vida, se você sente que o jogo está atrapalhando a sua vida, não tenha vergonha, procure ajuda, avise para a tua família, fale com algum amigo, entre em contato com algum profissional, mas não guarde isso só para você, porque isso dificulta muito que você consiga reverter a situação. É isso aí, bela mensagem. Agradecer mais uma vez o Rafael, agradecer também o Jonas, que me ajudou aqui a fazer as perguntas, e também a você que assistiu, né? Então, até o próximo episódio, e qualquer coisa, deixa aqui nos comentários também, compartilhando a sua visão desse assunto, que é importantíssimo, e a gente quer trazer cada vez mais sobre jogo responsável aqui no Clubão. Valeu, pessoal! Falou, galera, valeu!